Quero te contar agora tudo o que eu sei sobre Juan, zagueiro que pertence ao Sassuolo e esteve emprestado ao São Paulo. O vínculo se encerra no dia 30 de junho. Mas eu acho que o Igor, ele chegou na mesma situação que o Wellington, cara. Já virou um clima meio insustentável ali pra ele. Será, Diego? Mas até depois dessas apresentações do nosso querido Cedric? Cara, mas só que eu acho que o Cedric, ele é aquele nota 7, né? Tipo, errado. Caralho. Quem espera. Se o Cedric é nota 7, maluco, eu sou 9,95, pai. Papo reto. Não importa, porque assim, eu acho que ele é um jogador que sei lá, tá longe de ser um craque, mas, cara, faz o feijão com arroz ali. Eu acho que esperar alguma genialidade dele é absurdo, mas também não compromete todo o jogo, não. Ah, mano, eu gostava do Igor. Eu achei que foi um pouco de displicência da parte da comissão, de todas as comissões técnicas, inclusive do São Paulo, de tentar ajudar ele, tá ligado? Fazer trabalho de leitura e tal. Concordo. Porque eu acho que o Igor, se ele tivesse um trabalho mais de perto com ele, e ele fizesse igual o Cedric, se ele fizesse o simples bem feito, mano, ele ia ser um monstro. Então, porque assim, vamos dizer que força e vontade ele tem de sobra. Isso aí eu acho que nunca foi o ponto, mas a tomada de decisão dele era uma coisa que todo mundo ficava puto, cara. Eu acho que nesse quesito, o torcedor já chegou a um ponto que a bola chegava no pé dele e falava, não, Igor Vinícius de novo não, sabe? Daí entrou mais ou menos na mesma situação do Wellington, que ele sofreu, foi ano passado, né? Que tava ficando já um clima meio insustentável. Daí... Mas volta nisso, tipo, Wilson, é da comissão tentar dar esse suporte pro atleta? Mano, eu acho que é uma mistura de vários fatores, assim. A comissão podia ter dado um approach melhor para ele. Uhum. Ele poderia ter tentado procurar uma solução. Tem essas empresas hoje que fazem trabalho de scout, né? Uhum, inclusive a gente tem a nossa também, né? A galera que quiser receber um feedback, é só chamar no DM que a gente faz aquele estudo minucioso, tá ligado? Enfim, podia ser um pouco de tudo. Ali ele podia ter procurado um tipo de ajuda, a comissão poderia ter ajudado. O próprio São Paulo ali, que os próprios auxiliares ali, a galera, alguém podia ter conversado com ele. Enfim, eu acho que ele é de um baita ajustadinho ali, ele tinha um baita de um potencial, assim. Eu pecava nele era a tomada de decisão, né? A tomada de decisão dele era meio controversa. Sim. Sempre gostei dele. Mas eu acho que daí meio que acabou virando um clima meio insustentável, cara, porque muita gente também concorda que talvez a força física dele e a própria vontade do jogador, ele sempre foi um cara que tentou entregar tudo em campo, mas só que toda vez era também esse ponto de tomada de decisão, uma vez, beleza, mas só que todo jogo é a mesma coisa, eu acho que acabou ficando um clima meio insustentável para ele e tomara que consiga ir bem no Santos, né? Toda a sorte do mundo para ele, né? A gente falou de Lisiero, quando eu falo de Lisiero, eu sempre lembro dele, Luan, né, que também foi um jogador importante na era Hernan Crespo em 2021, e aí, enfim, vale passar essa informação também, Léo, para a galera em relação ao Luan, que o Hernan Crespo decidirá o seu futuro nos próximos dias. Ele vai ser avaliado, vai conversar com o técnico. Ele teve apenas hoje de Barra Funda para conversar com os jogadores e tudo mais, então hoje foi o seu primeiro dia. É cedo para tirar qualquer conclusão, mas ele vai decidir então os próximos passos do enfim, Luan nos próximos dias / semanas. Ele tem contrato até o fim de 26, né? E tem também aí possibilidades de saída para a janela do meio do ano. O São Paulo não vinha sendo usado, então, o Luan na época Zubeldia, né? Na era Zubeldia, não era um cara que era cogitado internamente para ser utilizado. O Crespo gosta dele, foi até perguntado na coletiva e disse que conhece o jogador, tudo mais aquele papo protocolar, mas aí vai ser no dia a dia que ele vai conseguir
ver com qual Luan que ele tá lidando, qual que é a forma física e a forma também, né, da conversa, do trato do Luan. Eu acho, Léo, que entra muito naquela história da recuperação individual de um técnico que já fez história com esse cara, né? Porque o Luan, na época do Crespo, era um jogador completo, era um jogador, assim, fantástico, mas ele era muito mais jovem também, não teve a conquista do Paulistão, que a gente sabe que mexe um pouco com o aspecto psicológico. Eu gosto, acho um bom volante, acho que, assim, quando ele consegue apresentar futebol como foi em 21, ele é um bom volante, mas eu não sei com qual Luan que ele tá tratando hoje, né? Então, eu, assim, vou confiar totalmente na análise do Crespo, porque a gente não tá no dia a dia, a gente não tá na Barra Funda, a gente não vê os treinos, a gente não tem esse papo, esse trato pessoal. Mas tá aí, então, a situação do Luan. Você, assim, pensaria em usar ele para essa sequência, Léo? Olha, se a gente tivesse uma saúde financeira sadia, eu falaria que não. Até porque o Luan, desde daquele título que consegue com o Crespo, e ele ficou muito valorizado. Eu não sei se também foi um erro de gestão do staff do Luan, de achar que ele valia muito mais do que na real hoje ele vale, né? E aí, pô, eu lembro que o São Paulo teve muito problema na renovação de contrato, luvas e tudo mais, pediu salário também muito alto, e desde então não conseguiu, né? Parece que desfocou um pouquinho do futebol. Ele vai para o Vitória a pedido do Thiago Carpini, é um bom jogador, cara, se a gente avaliar tecnicamente, mas tem que ver como é que ele tá mentalmente. Esse é o primeiro. Segundo, o cara que tá quase 10 quilos acima do peso, ele não tá 100% focado no futebol. É um atleta de alto rendimento, a ferramenta de trabalho dele é o corpo dele, então não é normal isso. Não adianta a gente normalizar essa situação. Teve muita gente normalizando. Não é normal um atleta profissional ficar 10 quilos acima do peso. Ponto 2. Ponto 3, situação do São Paulo hoje. A situação do São Paulo hoje é uma situação alarmante. O São Paulo não tem condições financeiras de comprar novos jogadores, e principalmente na volância, porque está na iminência ou não da perda do Pablo Maia, e pode também, a gente não sabe como vai voltar o Luiz Gustavo. Então o São Paulo está sem primeiro volante. Ainda entendendo como ele foi bem na época com o Hernan Crespo, né, que ele foi muito bem, o Crespo sempre elogiou muito ele, eu acho que o Crespo vai dar oportunidade para ele, mas ele vai ter que mostrar isso dentro de campo, mostrar também que ele está focado, mostrar que ele está querendo treinar, que ele está querendo dar a volta por cima. Porque o histórico dele pós-Crespo é muito ruim. Então tem que entender, o Luan fisicamente tá legal, beleza, e mentalmente? Tá vindo pro treino, pezinho no chão, não tá achando que... entendeu? Tem que entender tudo isso. Não, tá legal, tá bacana, quer dar a volta por cima, quer jogar, não vai ficar de biquinho se ficar no banco. Beleza, então ótimo. Aí para mim o Luan serve, e acho que pro Crespo também, e pro São Paulo principalmente, que precisa no primeiro volante. Eu acho, Léo, que falta mais um volante para essa equipe, e eu não faria nenhuma contratação de mais um volante no mercado. Caso a gente consiga achar uma solução em casa, seria obviamente mais barato, mas seria mais viável também para essa situação, para a gente gastar em posições que, entre aspas, são mais assim difíceis de serem ofertadas. Mais um meio armador, principalmente para mim, falta um cara para conseguir intercalar com o Oscar. O Alves poderia ter sido esse cara, mas a gente vai falar da venda que está muito encaminhada, né? Então, acho que tem muito essa situação, né, Léo, que a gente mencionava do próprio Luan, e, enfim, tem o próprio Negruti também na base, que já é um cara que foi visto pelo Crespo na sua primeira passagem. Então, eu tenho um pouco desse pensamento, entre ir, trazer um cara nada a ver, trazer um cara que não tem, assim, assim, muita perspectiva de, sei lá, venda futura, trazer um cara de, sei lá, 34 anos, acho que vale mais você usar esses jovens que a gente tem. E aí, isso vira algo que a gente vai ter que avaliar no nosso dia a dia também. E isso a gente pode opinar, a gente pode trazer uns pontos de vista, mas é uma análise unicamente do Crespo. Ele que vai conversar com o Luiz e, cara, ele que vai entender as pretensões. Então, acho que nos resta confiar aí nessa convicção do Hernan Crespo com um cara que ele conhece. Chegou agora a hora agora a gente falar do São Paulo, hein, do Tricolor. Se o Corinthians está falando de uma saída, uma possível saída, no Tricolor o Tricolor quer permanecer. O São Paulo quer manter jogadores nesse momento e até contratar também. Hernan Crespo chegando aí, tá observando tudo, tá começando o trabalho dele. Alan Franco, Hernan, São Paulo fez uma proposta para renovação de contrato, já vem conversando há algum tempo. Será que vai dar bom? Como é que tá isso? A linha do tempo dessa situação do Alan Franco é a seguinte. O São Paulo tem uma dívida com os empresários do Alan Franco. O Alan Franco foi contratado lá atrás, quando o Rogério Ceni era técnico do São Paulo. Só que o São Paulo não pagou a comissão para os empresários. Essa dívida tá lá ainda.
A gente sai de um e vai para outro falando de dinheiro e de problema financeiro do mesmo jeito. São Paulo não pagou nenhum real nenhum dólar, nenhum real dessa comissão para os empresários quando o Alan Franco veio lá do Atlanta United para o São Paulo, né? Aí que acontece? Chega perto da renovação, entra no último ano de contrato do Alan Franco. Ah, vamos renovar? Beleza, vamos renovar, mas e a comissão lá de trás? E aí ficou naquela coisa, não, vamos ver. E o Alan Franco está fazendo isso aqui, ó, no São Paulo. Começou a ter grandes atuações. E aí quando foi se aproximando o período de pré-contrato, que ele já pode assinar agora, em julho, começou aquela correria, vamos renovar, aquela coisa toda. Especulações de Palmeiras, eu falei com pessoas do Alan Franco e me negaram a informação de que o Palmeiras nunca procurou. A resposta foi, inclusive, uma resposta que eu ouvi do Palmeiras, de que não precisa de zagueiro. O Palmeiras tem 5 zagueiros. Não haveria necessidade de querer furar o olho de um rival. Então, assim, começou uma discussão. E aí o São Paulo chamou os empresários e falou, beleza, vamos fazer uma negociação a parte dessa questão do que o São Paulo deve e vamos fazer uma proposta separada da renovação. Beleza. A negociação já está correndo por fora na questão dos empresários. A relação dos empresários com a diretoria, com o Belmonte, com o Rui Costa, com o Nelson Ferreira, é muito boa. A relação deles é muito boa. E está acontecendo. Não vai ser esse o problema. Já foi um problema meio que superado. O São Paulo enviou a proposta. São 2 anos de contrato, aumento salarial, aumenta a luva, e o Alan Franco achou ok. Uma boa proposta, tal. E estão discutindo agora os moldes desse contrato. Puxa um pouquinho dali do salário, puxa um pouquinho ali da multa, puxa não sei o que dali e tal. Vai chegar a uma renovação. As partes estão otimistas de que essa renovação vai chegar. E aí, quando que isso vai acontecer? Me disseram que no máximo em 2 semanas. Por quê? 2 semanas já é o período em que ele pode assinar o pré-contrato. Então, o São Paulo não quer que ele entre no período de assinar pré-contrato, porque quando entra o período de assinar o pré-contrato, liga alerta em vários clubes. Sim. Porque os clubes já sabem. São Paulo fica vulnerável. Fica, e aí começa a ligar e clubes oferecem mundos e fundos, o cara fala assim, quer saber, vou assinar. Então assim, é clube de fora, é clube argentino, é clube árabe, é não sei o quê, é MLS. Aí quando você vê que você tem que competir com moeda de fora, aí babou. E aí o São Paulo não quer isso. Então o São Paulo entende que o jogador está feliz aqui, gosta do clube, os empresários têm boa relação. Então a tendência é que em 2 semanas isso se resolva. Tá correndo aí, tem que se encaixar nessas 2 semanas para... Fechado? Tá fechado? Tá sacramentado? Não tá. Mas a tendência é acontecer. Certo. E Juan Tressoldi? Aí é que tá o São Paulo, né? Porque a gente fala, tá fechado o negócio, vai acontecer e tal, aí tem reviravolta. Aí tem reviravolta. O homem tava voltando lá pro Sassuolo, né? Não chegou a um acordo, porque também o clube italiano não estava confiando muito no São Paulo, porque já atrasou uma parcela lá atrás, já teve uma dívida, mas o São Paulo continua insistindo para tentar manter o jogador. Então, estava batido o martelo de que ele voltaria. Já estava tudo pronto para ele voltar e o São Paulo tenta uma última cartada, né? A diretoria de futebol está trabalhando intensamente desde hoje de manhã cedo, já troca de documentação, troca de e-mail para cá, troca de e-mail para lá. E aí o Sassuolo está tentando ser convencido de que um reempréstimo seria bom. E aí é um modelo novo de negociação com um reempréstimo para o São Paulo pagar o jogador a partir de 2026. Não no final do empréstimo, mas a partir de 26, porque aí entra no outro ano fiscal, aquela coisa de balanço. São Paulo está grave, crise financeira também. Então, o São Paulo está tentando. E aí recupera o jogador e fica com o jogador à disposição, já que o Crespo vai usar 3 zagueiros e precisa de ter 5 zagueiros ali para você ter um elenco e não ter que ir ao mercado para contratar outro jogador. Tem opções ali, opções, né? Então, essa situação deve ser resolvida entre hoje e amanhã. Sem informação, fez
efusivos elogios à nova estrutura do CT, que continua em evolução, inclusive agora com a implementação do TechFoot. Explicaram para ele o que é o TechFoot, ele ficou encantado. Ele está muito feliz com o que ele encontrou comparado ao que tinha antes. Ele gostou demais do que viu, gostou demais das reformas, está muito feliz com o Refis Plus, está muito feliz com a questão do TechFoot, dessas novas implementações que o São Paulo está fazendo no CT. Ele fez muitos elogios, inclusive a nova configuração do departamento de performance, scout e análise do São Paulo, que é aquela parte estatística, com aquelas informações que entregam para ele. Beleza? Isso com relação à parte estrutural. No que diz respeito a jogadores, ele já bateu com alguns nomes, com a diretoria, como já tinha feito em entrevista em reuniões online. E entre as falas que ele teve, o que eu acabei ficando sabendo de ontem foi, ele pediu, se possível, a manutenção real do Alan Franco. Ele quer muito que o Alan Franco fique, o São Paulo está engajado nisso, diz que eles têm uma missão, têm uma meta para poder fazer isso. O Crespo, ele conversou com a diretoria e conversou com o Luiz Gustavo e entendeu do Luiz Gustavo que ele quer ter uma continuidade no São Paulo e disse para a diretoria que, se for possível e o Luiz Gustavo estiver apto, ele quer e conta muito com o Luiz Gustavo para a continuidade do ano. Desculpa. Continuando, ele tem uma vontade de continuar com o Luiz Gustavo. Ele comentou sobre a perspectiva do Pablo Maia. A diretoria do São Paulo comentou com ele que hoje não existem propostas oficiais pelo Pablo Maia, existem sondagens, e que a diretoria não acredita que vão chegar propostas nos valores mais dentro do que ele está esperando. E o Zubeldia, o Crespo, disse que, se possível, também manter o Pablo Maia. Ele gostaria muito de que o Pablo Maia fosse mantido no elenco do São Paulo. Pelo que ele acompanhou, ele gostaria de contar com os dois jogadores. No caso do Luan, fará uma análise. No caso do Negruti, fará uma análise. O Marcos Antônio, ele já conta no elenco. O Alisson nem se fala. São jogadores ali de volância que o São Paulo conta. Chegou para ele também alguns nomes de base, tipo Bezerra, Matheus Ferreira, que são jogadores da categoria de base do São Paulo, para ele ficar de olho. Ele vai analisar eles em jogos treino, em participações futuras, mas ele vai avaliar o que ele tem ali, apesar do Crespo dizer que gostaria de ter mais um homem de volância, que também era um plano do São Paulo. Tá? Estou aqui falando isso com vocês, são as últimas atualizações. Não é garantido nem que o Luiz Gustavo vai poder jogar, porque se trata de uma questão médica, e não é garantido nem que o Pablo Maia fique. De todo modo, o Crespo fez o pedido dele, falou, se possível, gostaria de contar com eles. Quem roda, que eu não falei nesse cenário, é o Bobadilla. Ele está meio descartável nesse momento. O Crespo disse que, por ele, ok fazer a movimentação do Bobadilla neste cenário atual do São Paulo entre jogadores de volância. No caso de zaga, o Juan Tressoldi, o São Paulo se colocou como já a negociação quase que perdida, e o São Paulo colocou para ele como é que estava o cenário, e o Crespo falou, olha, pelo que vi, achei interessante, ver se dá para manter. O São Paulo reabriu as conversas, como eu vinha falando para vocês, o importante é acompanhar a cronologia. Eu já tinha dito para vocês que o Sassuolo estava num blefe. É aquela coisa de meio que trucar. Você já sabe que o São Paulo quer o jogador, você já sabe que o jogador quer ficar, mas o Sassuolo sabe que o São Paulo não tem grana para pagar agora, então o Sassuolo força a barra para que o São Paulo tire dinheiro do bolso. Quando ele fala, eu quero que ele volte, não vou mais negociar com você, é para ver se o São Paulo vai se movimentar de alguma outra forma. O São Paulo deixou claro para o Sassuolo, amigo, grana para agora eu não tenho, esqueça, eu não vou ter condição de pagar nada. O máximo que eu posso fazer é prorrogar esse contrato por mais 6 meses e ficar com ele aqui. A partir de janeiro a gente conversar sobre grana. Dá para conversar? O Sassuolo no primeiro momento falou que não. O Juan Tressoldi encheu o saco dos caras, o agente do Juan Tressoldi que vai ter que passar por um procedimento jurídico, como a gente já comentou sobre esse assunto. E o próprio Juan Tressoldi falou, cara, vocês vão me deixar machucado, eu vou voltar para a Itália sem garantia de utilização, a janela do futebol brasileiro vai fechar, quando eu estiver apto a voltar, eu não vou poder procurar clube nenhum depois, porque eu vou estar amarrado. Ou seja, é estúpido até o que o Sassuolo falou. Isso é uma coisa que eu já tinha dito, as pessoas aí estavam comemorando, fazendo as coisas, eu nem comemoro, nem reclamo. Eu acho que se o São Paulo conseguir a prorrogação de empréstimo do Juan Tressoldi
e o valor de compra do Juan Tressoldi não for os 25 milhões previstos anteriormente, já acho de bom tamanho. É um zagueiro que, para mim, pela idade que tem, pela bagagem que tem, por já ser adaptado ao São Paulo, na minha opinião, se o São Paulo conseguir ficar na faixa de 10 a 15 milhões de reais, isso para mim está de bom tamanho. É uma boa reposição. O São Paulo vendeu o Diogo Costa por 44 milhões de reais como zagueiro. Então, o Ferrarese custou 20. A gente está falando de um zagueiro que é útil, dá para jogar inclusive em mais de uma posição, foi importante, é um zagueiro que não enche o saco, um zagueiro de grupo e que estava rendendo para o São Paulo, não tem um salário astronômico, é um jogador que, no meu ponto de vista, pode ter um rendimento interessante na hora da gente fazer a análise do que vai ficar. Para mim é sempre uma questão do preço que você vai pagar pelo jogador. O jogador, ele é de razoável para bom. Dá para colocar que ele é bom. Ele não é excelente. Falaram muito bem do Mike para ele. O Mike é um dos que deve subir aí. O Felisberto deve fazer os treinamentos também, mas acho que deles todos, o Mike, até por jogar de volante e jogar de lateral também, ele pode ser uma perspectiva de jogar, até porque o Ferrarese, com a lesão do próprio Juan, ele não estando apto nesse primeiro momento, é bem possível que o Crespo só use o Ferrarese como zagueiro nesse primeiro momento e não gaste ele como o Zubeldia estava gastando como lateral direito naquela posição. No que diz respeito ao São Paulo, o Crespo continua, como já tinha falado para vocês, ele tem lá uns nomes de jogadores por posições que ele indica para o São Paulo. O Crespo sempre tem boas indicações. Eu, particularmente, sempre gosto das indicações do Crespo. Acho que ele é muito assertivo. Ele é meio que sniper. Todo nome que ele indicou lá atrás fluiu, deu certo. Ele que teve esse contato com os jogadores ontem, Lucas, Ferreirinha. Os caras, acho que lidam até diferente com ele, porque ele foi boleiro. Ao contrário do Zubeldia, que já é técnico há muitos anos, o Crespo foi uma referência mundial, inclusive dentro de campo. Tem outro nível de abordagem com os atletas. Eu particularmente, sou um cara que acredito que o jogador, ele às vezes olha para o cara com o Zubeldia, muitas vezes fala, mas na minha experiência, passei por isso, mas o cara não foi jogador, efetivamente. Ele chegou a iniciar a carreira e acabou abandonando muito cedo. Já o Crespo é um cara que passou por grandes times na Europa, passou por seleção argentina, foi um mega artilheiro, jogou em grandes seleções, jogou numa grande seleção, jogou em grandes equipes e foi campeão pelo São Paulo, foi campeão onde passou, inclusive desbancando grandes favoritos quando pegavam o São Paulo. Isso tudo tem a sua conta, isso tudo tem a sua influência no final das contas, e ele teve uma boa abordagem, um bom contato com os jogadores ontem do São Paulo. Então, assim, ele fez os elogios, gostou do que viu com relação ao elenco, enxerga a carência, sim, de jogadores. Ele gostaria de ter, sim, 2 ou 3 nomes, como a gente já vem falando há bastante tempo. Teve essas questões e ele se manifestou com relação a querer contar com esses atletas no grupo do São Paulo, inclusive o Ferreirão. Ele disse que se pudesse contar com o Ferreirão, ele gostaria muito. Como eu disse para vocês, o São Paulo vai fazer um esforço grande para não vender o Ferreirão nesta janela. Mesma coisa, Pablo Maia, que o São Paulo tem. Então, neste momento, se o São Paulo tiver a possibilidade de escolha com relação a finanças, etc., é possível que o São Paulo se desfaça mais do Bobadilha do que desses jogadores. No setor de ataque, o São Paulo tem Dineno, o São Paulo tem outras perspectivas. O Crespo deixou em aberto, não conhece o André Silva, quer conhecer, deixou em aberto a possibilidade aí de, sabe da perspectiva de utilização do Rian. No caso do André Silva, ele deixou em aberto para a diretoria. O André Silva, que segundo o jornalista Valentim Furlan, se não me engano, acho que é isso, se eu estiver errado, me perdoe, falou que ele recebeu uma proposta do Emirados Árabes, mas que nem chegou no São Paulo. Então, por que eu estou citando isso? Eu não tenho como confirmar. Se não chegou no São Paulo, eu não falo com agentes. É muito raro eu ter contato com algum agente. Agente que eu falo mesmo é agente do meu filho. O resto é mais quando algum assessor entra em contato comigo, alguém me manda uma mensagem, como foi, por exemplo, no caso do Igor Vinícius, na semana passada, quando a gente falou sobre Juan, zagueiro que pertence ao Sassuolo e esteve emprestado ao São Paulo. O vínculo se encerra no dia 30 de junho. Nessa terça-feira, o São Paulo foi comunicado pelo Sassuolo que não aceitou a proposta de empréstimo do tricolor. O São Paulo promete uma nova oferta, mas há uma divergência dentro do próprio São Paulo. As pessoas do CT da Barra Funda, onde atua o departamento de futebol,
gostariam de contar com o Juan a qualquer custo, ainda que o empréstimo próximo tivesse a obrigação de compra, no valor de 4.200.000 euros. No Morumbi, onde ficam os demais diretores, esse valor é tratado como um grande absurdo. Qual a lógica de comprar o Juan, zagueiro de 25 anos de idade, que não conseguiu ser titular absoluto em nenhum momento enquanto esteve emprestado no São Paulo, levando em consideração que o Tricolor acaba de vender o Alves, que é um meia atacante de 20 anos de idade, por 6 milhões de euros. De fato, não faz o menor sentido. Mas, na Barra Funda, existe uma insistência para que esse negócio aconteça. O que eu posso contar para vocês é que a tendência é que o São Paulo só aceite fechar com o Sassuolo se o clube italiano aceitar um empréstimo longo de pelo menos um ano, sem obrigação de compra, com metas estipuladas, e precisariam ser metas bastante difíceis, como por exemplo, metade das partidas da temporada como titular. Só para completar, é importantíssimo lembrar que o Juan vai precisar passar por uma cirurgia no joelho. Ninguém sabe ao certo a gravidade da lesão, há necessidade de um procedimento para abrir o joelho e entender as condições, mas isso vai demandar tempo, o que torna a contratação do atleta ainda mais complexa. Confesso que não consigo entender a insistência dos homens do departamento de futebol e não a comissão técnica. Salve, salve, rapaziada do nosso canal, eu te dar uma boa notícia. Se você estar precisando melhorar o seu desempenho na hora H, se sente envergonhado por não satisfazer a sua parceira, não sabe a quem recorrer e não confia nas fórmulas arriscadas à sua saúde vendidas em farmácias, conheça o Tadala Natural. Composto com uma fórmula 100% natural, ele vai trazer de volta a sua segurança e viralidade na hora H em poucas horas. Clique no link que está na descrição do vídeo ou no primeiro comentário afixado e garanta agora o seu com direito a frete grátis para todo o Brasil.